mesa 7, né? Intitulada Repressão no Meio Agrário, uma parceria público-privada, né? Onde a gente vai ter as ponências, né? Da Edilza Leão, da UFPA, né, intitulada Operação Amazônia, lançada em 1967, e o Planejamento para a Floresta, Ocupar, Devastar e Transformar o Inverno Verde, né? A ponência Movilização Campesina e Organização Sindical Rural, La Lucha por Tierra em Pain, 1967 hasta 1973, de Tamara Carrasco, da Universidade de Santiago de Chile, não? E Memória, Recalque e Questão Agrária no Brasil, da professora Débora Franco Lerre, do CPDA da Rural, né? Então, vamos começar primeiro com a ponência da professora Edilza Leão. A palavra está com você, professora. Bem, bom dia. Eu sou Edilza Fontes, da Universidade Federal do Pará. Houve um erro, não sou Edilza Leão, mas não tem problema. E vou tentar colocar para vocês como é que está a pesquisa ainda inicial que eu comecei, e admito que é uma pesquisa que está me dando muito trabalho. A pesquisa tenta mostrar que foi produzido uma iconografia política pelos governos militares em relação à região amazônica. Então, a pesquisa parte de documentos, né, e do debate sobre a Operação Amazônia, já muito debatida, né, que trazia todo um planejamento regional, que trabalhava com espaço vazio, com integração regional, né, muito discutido na historiografia, desde o discurso do Vargas, de 1940, que a Verônica Secreto, inclusive, publicou sobre isso. Mas o que eu estou interessado mesmo é discutir a iconografia política que foi produzida a partir daí. Por quê? Porque a partir dessa documentação, a partir desse debate, né, você vai encontrar nas revistas nacionais, como Isto É, Cruzeiro, Manchete, Realidade, toda uma iconografia política produzida a partir desse discurso, a partir dessa interpretação da Amazônia contida nesses documentos da Operação Amazônia, que ela não é só um discurso, né? Ela é uma proposta de intervenção, e nessa iconografia política há uma proposta há uma leitura da região, né, que produz até uma certa cartografia e há uma projeção de futuro, há uma perspectiva de futuro, né? O que eu achei muito interessante também é porque esse material das grandes revistas nacionais, né, eu acho que ainda não foi muito explorado, né? Posso estar errada, mas também essa iconografia política me parece que também ainda não foi muito explorado nos jornais, né? Então, eu trabalho com a noção de que há uma leitura, uma interpretação sobre a região, que se configura numa cartografia, porque eles trabalham muito em cima do espaço da região. Há a perspectiva de jogar essa leitura para fora da região, porque é um eixo central dos governos militares, fazer com que chamar principalmente empresários para investir na região. Essa leitura dessa iconografia política nos permite perceber quem são os aliados dos governos militares, principalmente os empresários. Parte dessa iconografia, ora, ela é assumida pelos órgãos governamentais, como BASA, Sudã, né? Mas parte ela é também publicada nas revistas pelas empresas, né? Há uma perspectiva, então, de trazer esses investimentos para a Amazônia. Essa iconografia política também ela vai mudar, porque no primeiro momento vai se centrar, por exemplo, na construção da Transamazônica, mas depois vem a construção dos grandes projetos, e elas estão todas nessa publicidade, né? O que eu estou querendo perceber é como aquele discurso, aquele texto se transforma em imagem. Como o texto, como é o momento da criação da própria imagem, né? O momento de elaboração,
O que eles vão incorporando, né, com a mudança das técnicas na imprensa, por exemplo, até chegar no fotojornalismo, né, incluir as mudanças de fotografia, incluir as mudanças de pintura mesmo, porque eles projetam uma região do atraso, né, dos tempos ainda da colônia, e dizem que essa região ela tem que mudar numa perspectiva de futuro, de penetração da fronteira capitalista na região, né? Mas é produzido toda uma iconografia sobre isso, né? Eu fiquei meio em dúvida se eu parava um pouquinho para apresentar o que era essa iconografia Amazônia, porque tem muita gente que não esse discurso sobre a Operação Amazônia, que todos nós já sabemos, porque tem muita gente de fora. Ou se a gente ia direto para as iconografias. O que vocês acham? Porque eu estou preocupada com o tempo, né? Podemos ir direto para as iconografias? Sim, né? Pode ser, Dilson, pode ser. Eu estou controlando o tempo aqui, ainda dá tempo. Pode ir. Embora já? Já? Só pede para outra pessoa, Dilza. Tô pedindo. Daniel, tá aqui, olha. Nós preparamos. Como é que eu entro, Daniel, aqui? Não, ele já compartilhou com a gente. Eu só preciso que você aumente já compartilhou. E passe, aumenta, né? Aumenta. Isso. Faz aí, Daniel. Daniel é o menino que tá comigo, me ajudando, porque eu sou zero nisso, mano. Já tá, puder... Daniel? Tá onde? Tá onde, Daniel? Tá na primeira iconografia, né? Né, Daniel? Felipe, como faz para aumentar? O que tem que tocar para aumentar? Lá embaixo. Lá embaixo? Tá bom. Lá, perto do onde está a 75%, vocês estão... tem um botão ali para aumentar. Vocês estão vendo a iconografia Terras no Pará? Não, está na primeira. Não, tá ainda estamos na primeira, que diz: chega de lendas, vamos faturar. A floresta amazônica no recurso do... Não, essa é a segunda. Terras no Pará. Essa primeira, Terras no Pará, ela foi publicada, né, na Folha de São Paulo, ela é de 58. Por que eu coloquei aqui? Vocês percebem? Ela produz um mapa sobre a região, né? Mas é tipo assim, uma caricatura. Ela não usa ainda jornais, ou não ainda usa foto, né? Mas no texto embaixo tem toda uma proposta para a região, né? Então diz, olha, o anúncio ao lado sobre o município de Paragominas, publicado em 1958 na Folha de São Paulo, confirma serem férteis as terras do município. No anúncio, é uma leitura da região amazônica que trabalha com conceitos já usados em outros momentos históricos, bastante divulgados por governos anteriores, que são ressignificados novamente no ano de 1960 do século XX, principalmente após 1964. Percebemos que a proposta de chamamento de investidores para a região, presentes no anúncio, está pautada na vinda de novos sujeitos a fim de desenvolver a criação de gado zebu e para a extração de madeira nobres retiradas da floresta. Observamos que a preocupação com a garantia do escoamento da produção e a afirmação de que a região não será mais isolada do resto do país, assim como a proximidade dos mercados consumidores, é um ponto fundamental na propaganda que nos permite afirmar que a visão que o anúncio tem da região é de uma fronteira aberta para novos empreendimentos. À época, o estado do Pará não tinha grandes rebanhos de boi, e a indústria de extração de madeira era quase inexistente. Era uma proposta de ocupação das terras férteis para a derrubada das árvores e criação de gado. Era uma proposta de implantação de atividades produtivas em uma fronteira aberta pela construção da estrada Belém-Brasília, uma das obras do presidente Juscelino Kubitschek. Esse anúncio nos permite dialogar a política de expansão de uma fronteira agrícola que chega à região amazônica seguindo a estrada. O anunciante é de outro estado e apresenta-se como negociador de terras que são devolutas. O importante é apresentar as terras como férteis e livres para serem ocupadas. O anúncio
deixa bem explícito a afirmação de que uma inauguração, com a inauguração da Estrada Belém-Brasília, a questão da integração da região ao restante do país estaria resolvido. Portanto, o anúncio pauta a questão da integração regional, da constituição de uma fronteira agrícola nos moldes efetivados em outros estados, e a questão do espaço vazio apresentado, vazio no sentido de não ocupação das atividades produtivas consideradas lucrativas dentro de um mercado mundial. A segurança do ecossistema de produção se faria diante da proximidade da estrada. O anúncio cita a proximidade da estrada e dos portos como fator de mudança de valorização das terras devolutas. O senhor Célio Rezende Miranda, que assina o anúncio, trabalha com a noção de espaço vazio, de fronteira, de terras devolutas, de integração regional da floresta, que aparece pronta para ser domada, mudada. Para Célio Miranda, as terras na beira da estrada, com terras devolutas, abriram possibilidade para futuros ocupantes reivindicarem uma legalização, alegando a posse e o direito de uso campeão. A posse seria mansa, ou seja, sem conflito, por não serem ocupadas. O proponente do anúncio não era qualquer autoridade com poder de regularizar as terras. É um chamamento de gente de outras fronteiras fechadas dentro do país. No anúncio de 1958, o senhor Sérgio Rezende mobiliza conceitos muito propagandeados pelo governo Vargas, principalmente no Estado Novo, que criaram um imaginário sobre a região. No assunto citado, a presença do Estado não é central, mas sim um movimento de expansão. A Amazônia apresentada sem presença humana e pronta para ser ocupada e desbravada. O anúncio propõe que a região integre-se ao processo de hegemonização capitalista em curso no país. Há uma visão do futuro, uma projeção da região baseada em uma política de ocupação de terras, de território fincado em um progresso proposto como estabelecimento de relações de desagregação de uma biodiversidade tropical. A Amazônia deveria ser modificada e transformada. Há um sentido de uma representação amazônica posto nesses anúncios, que dialoga com o sentido construído do passado. Há conceitos que estão sempre presentes quando se produz uma representação da Amazônia. O anúncio de Célio Miranda trabalha com os planos de estabelecer na região atividades pecuaristas e não projeta preocupação com a floresta. O projeto para a Amazônia era a produção de mercadorias estranhas da floresta. A floresta em pé era um problema e o convite a derrubá-la é feito no anúncio. O chamamento para empresários das indústrias madeireiras é explícito e a Amazônia pensada e vendida como fornecedora de matéria-prima para mercados externos com produtos vindos de fora. A região é projetada, conectada a outras nações e, nesse sentido, a integração proposta é uma integração a um mercado externo, agora como nação. Então, eu vou comentando mais isso. Eu falo do que essa noção de que a região era atrasada, precisava ser civilizada, é uma noção que já vem desde os tempos coloniais. Isso é reafirmado do Éden e do inferno, do clima e da fronteira. Isso é reafirmado, né, no debate lá no discurso do Amazonas, também no discurso. E o que eu estou querendo discutir mesmo é como esses textos eles se transformam em imagem, quer dizer, essa mídia, né? Essa mídia que vai ser publicizada. Então, a minha pesquisa quer discutir isso, quer dizer, ela é uma mídia, ela se transforma em imagem. Eu quero aprofundar mais como essa transformação para produzir essa iconografia política sobre a região, ela é publicada nas revistas nacionais, e aí aprofundar mais essa relação das revistas nacionais, tipo Isto É, Veja, Realidade, com os governos militares, mas também analisar essa iconografia política do ponto de vista dos empresários que assinam determinadas imagens da região, né? E aí eu queria ir para a segunda imagem, Daniel, a segunda imagem. Olha, chega de lendas, vamos faturar. Vocês estão vendo essa imagem?
Essa imagem ela foi publicada na revista Realidade em 1972. E ela é uma imagem que é assumida pelo Ministério do Interior, né, pela Sudam e pelo BASA. Então, ela é uma mídia, ela é uma propaganda oficial. Nessa mídia, aqui, olha, chega de lendas, vamos faturar, a região toda, a floresta toda já foi devastada. Aí você vê o boi, zebu, você vê já grandes projetos, você vê indústria, né? Você vê uma urbanização, e o chega de lendas, vamos faturar, o texto diz assim, muitos paraenses estão... Como é, Daniel? Muitos paraenses estão sendo capazes hoje de vir, chama para a região, e diz que essa Amazônia, né? Essa Amazônia precisa ser mudada, né? Então há um projeto de futuro. A floresta aparece em seu lugar como uma perspectiva de futuro. A região está toda ocupada por usinas hidrelétricas, criação de gado, linha de eletrificação, indústria, toda essa projeção de futuro construída com a ajuda de órgãos do governo federal. O anúncio é assinado pelo Banco da Amazônia e pelo Ministério da Indústria, do Interior. É um Estado dizendo qual o futuro que ele pretende incentivar e construir nessa representação ou de uma interpretação da Amazônia, né, esses espaços vazios, todos ocupados, e as lendas como representação da historicidade anterior aos governos militares desapareceram. A Amazônia Indomável, do Inferno Verde, que precisava ser conquistada, tá? Na mídia é parte de um passado, e o que interessa é tornar a fronteira, que na leitura dos governos militares estava vazio, e pronta a ser ocupada pelas atividades econômicas que seriam trazidas para a região por investidores do sul e do sudeste do país. A chamada do anúncio encerra o desejo dos governos de uma proposta de um progresso e de futuro. Chega de lendas, vamos faturar, indica que o passado da floresta serviu para abrigar lendas e não desenvolveu a região. É chegada a hora de mudar mudar a forma de ocupação do solo e dos recursos da floresta. É necessário incluir a região ao resto do país. A floresta é um espaço para faturar, para enriquecer. É um chamado para tirar proveito da riqueza da Amazônia. Expressa uma política de incentivos fiscais para a região. O Estado oferecendo incentivos para quem quisesse investir na região. A região Edilza, é apresentada como... Sim? Mais 5 minutos. Tá. Então, eu só quero dizer, por exemplo, se vocês perceberem, Daniel, tem mais 2 imagens que eu não vou... Olha, a Amazônia já era, a outra... Para unir os brasileiros, nós rasgamos o Inferno Verde. E uma outra da Manchete, que é a Amazônia, da revista Manchete, de 1973. Então, o que eu quero chamar a atenção? Né? Eu quero estudar exatamente a produção dessas imagens que foram projetadas, né? Essas imagens fazendo parte de uma cultura política autoritária, né, usando o conceito que o Pato usa muito, né, de cultura política autoritária, mas que apresenta mediações, né, negociações, quem está mediando, quem está apresentando, né, e que essa produção, como se daria essa produção, investigar mais essas imagens construídas, né, porque também é uma discussão que está no artigo, é que eu digo que essa leitura da região, num determinado momento, pelos governos militares, e divulgada nessa mídia nacional, é uma leitura que teve um diálogo, e que hoje ela apresenta-se, né, também nas falas do presidente Bolsonaro e do ministro do Meio Ambiente. Eles trabalham com essas noções de espaço vazio, de fronteira aberta, de não demarcar terras indígenas, de propor mineração nas terras indígenas, né? Então, a leitura, né, ela é muito parecida com essa leitura. Então, também depois de discutir como é que foi a divulgação
dessas iconografias, como foi a produção dessas imagens, e como foi, digamos assim, a divulgação dessas revistas, por onde elas transitaram, né, faz parte da nossa pesquisa. Desculpe se eu não consegui me expressar bem. É muito ruim você resumir. Obrigada. Nada, Eudisa, foi muito bom a apresentação. Vou zerar aqui. Verônica. Ah, você está colocando as imagens para as pessoas? Oi. Verônica, pode passar para outra apresentação ou você quer mostrar? Ah, enfim. Pode passar para outra apresentação. Desculpa, o microfone estava fechado. O que estava falando é que eu queria compartilhar essa imagem, pelo menos as pessoas terem uma ideia de que iconografia se referia ao texto, que o texto é muito bom, mas é bom o acompanhamento, talvez, com as imagens, tá bom? Tá. Mas eu acho que deu para as pessoas visualizarem um pouco, né? Quando você colocou aí. Passemos à apresentação Movilização Campesina y Organización Sindical Rural, la lucha por tierra en Paine, 1967 hasta 1973, de Tamara Carrasco, de la Universidad de Santiago de Chile. La palabra tiene usted, Tamara. El audio. Tenés que... ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Sí? Cuando pase 15 minutos, te aviso. Dale, Tamara. Perfecto. Te aviso para concluir. Perfecto. Agradezco la invitación, la oportunidad de poder presentar mi trabajo, titulado Movilización Campesina y Organización Sindical Rural, la lucha por la tierra en Paine. Quisiera consultar si es que se está viendo la presentación. Si podés abrir la presentación en la tela entera. ¿Sí? ¿Se ve? No, todavía no. ¿Todavía no? ¿Viste donde hay 69% allá abajo? Hay una opción para abrir. Sí, la tengo abierta en mi pantalla, pero creo que no se ve así para nosotros. No, está abierta, sí, está abierta. Lo que no está es ocupando toda la tela. Está abierta, la estamos viendo. ¿Sí? Es en esa opción. Esa opción. ¿Se ve? ¿Al apretar? No. Sí, presiono, pero creo que no se ve así en la pantalla de ustedes. Bueno, pero si no importa, pero si podés pasar a cada slide, ¿entendés? Y sí. avísame si estamos viendo para que... Al menos, claro, alguna parte de... Como dice Claudio, se ve muy bien. A pesar de que no ocupa toda la pantalla, se ve muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, quisiera comenzar señalando algunas fuentes que revisé para este estudio respecto de la movilización sindical rural en Paine entre los años 1967 y 1970, comenzando por los archivos de la ex Corporación de Reforma Agraria sobre asentamientos campesinos y sindicatos rurales en la misma zona. Archivos judiciales respecto del caso Paine y sus diversos episodios, como lo carotuló la justicia, caso Paine. Archivos también del Ministerio del Trabajo, otros de prensa y también muy importantes testimonios de las personas que participaron del proceso de reforma agraria, no solamente trabajadores campesinos, sino que también ex latifundistas y sectores medios de la comuna. Mi interés particular por lo que sucede en la comuna de Paine, distante 45 kilómetros del centro de Santiago, acá en Chile, surge a raíz de cómo se desarrolló el proceso de reforma agraria y particularmente cómo culmina este proceso de expropiaciones y el trabajo de la comunidad painina entre 1967 y 1973. Entre los meses de septiembre y octubre del año 1973, 70 personas fueron asesinadas en Paine, varias de ellas hechas desaparecer. Estos hechos, estos crímenes, ocurrieron en matanzas masivas, perpetradas en mitad de la noche, con participación de civiles,
y uniformados de las Fuerzas Armadas y de orden chilena, en lugares ocultos, quebradas, cerros, lugares de difícil acceso. Paine contabiliza el récord nacional de víctimas de la violencia política y del terrorismo de Estado, concentra la mayor cantidad de muertes en relación a la población total, que contabilizaba hacia 1973 en términos porcentuales, por tanto, es el lugar de Chile más afectado durante la dictadura de Augusto Pinochet. Hacia 1970, Paine contabilizaba 20.386 habitantes. Mi pregunta inicial es, ¿qué ocurrió en Paine? ¿Por qué ocurre este nivel de violencia en la comuna? ¿Es Paine un caso aislado o es más bien el peor de los escenarios posibles para la tortura, la desaparición forzada y en la persecución de dirigentes campesinos y trabajadores del agro? Yendo con esas preguntas iniciales, comienzo a analizar y a leer respecto de lo que se ha trabajado respecto de la comuna rural de Paine. El principal grupo de investigadores que dirigió su atención al proceso ocurrido en Paine, en primer lugar, fueron periodistas, profesionales del periodismo que fueron a entrevistar a los familiares de estas 70 víctimas asesinadas en el contexto represivo desde el 11 de septiembre de 1973. Estos periodistas se centraron en el hecho de la detención, la tortura y el exterminio. No hicieron, por tanto, un análisis de lo que ocurrió previamente al proceso noticioso que ellos querían cubrir. Es en ese momento en que se establecen una serie de condiciones de este proceso. Se señala que, en términos sencillos, lo que ocurrió fue una venganza patronal. Una venganza patronal donde el sector latifundista, profundamente sentido, profundamente trastocado, producto de las expropiaciones, decide cobrar venganza respecto de la pérdida de sus tierras, la pérdida de su poder político y rural, vengando, ¿verdad?, esta situación a través de la persecución, la detención, la tortura, la muerte y en algunas ocasiones la desaparición de dirigentes campesinos de la comuna. Entonces se aceptó como cierto que esto era una venganza patronal. Sin embargo, pasados los años y con todas las demoras que tuvo la justicia, al comenzar a analizar los procesos judiciales, lo que uno ve es que no fueron los latifundistas, al menos en los procesos judiciales, quienes mataron, torturaron, hicieron desaparecer a estos 70 hombres de Paine. Los principales centros de detención, tortura y exterminio que existieron en Paine fueron, en primer lugar, la subcomisaría de carabineros de la zona, el lugar que concentró la acción represiva desde el 11 de septiembre de 1973, también la Escuela de Infantería de San Bernardo y por último el centro clandestino de Cerrochena en la misma comuna. Estas 70 víctimas de la represión política, del terrorismo de Estado y de la violación a los derechos humanos tenían un componente en común. Eran todos hombres. Por tanto, no solamente había una intención de castigar el cuerpo, de castigar el proyecto político, de castigar una forma planteada de sociedad diferente, sino que también de generar un escarnio económico en las familias, porque al morir el jefe de hogar y quien es contratado para trabajar las tierras, toda la familia se pauperiza y sufre los efectos de este empobrecimiento. Al analizar los procesos judiciales y no percatarme de que estén ahí los latifundistas, la pregunta es, obviamente, ¿falló la justicia? ¿No persiguió a quienes debían perseguir? ¿Está impune la acción criminal? ¿O la participación de los patrones de fondo, de los dueños de tierras, de los terratenientes, se dio en otros códigos y en otras fórmulas? A partir de eso comienzo a acercarme a las fuentes de la época, particularmente los que tienen que ver con el trabajo de sindicalización.
La sindicalización rural en Paine es un anhelo muy profundo del campesinado. Ya a inicios del siglo XX es posible pesquisar distintas instancias en que los trabajadores rurales de la comuna intentan organizarse. Particularmente interesante es lo que ocurre en los años 40, cuando durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda y la promesa de una eventual primera reforma agraria en Chile, surgen diversos sindicatos rurales. Sin embargo, la ley de la época que prohibía y perseguía la organización rural hace que estos sindicatos tengan una existencia muy efímera. No es hasta 1967 y la aprobación de la ley de sindicalización campesina y de reforma agraria que comienza realmente el trabajo legalizado de los trabajadores rurales en Paine. Si analizamos algunas de las organizaciones sindicales existentes en la comuna, y en este caso, en esta imagen, no solamente estoy hablando de los sindicatos de trabajadores rurales, podemos ver que desde 1967 hasta previo al golpe de Estado, un año antes, el año 1972, comienzan a desarrollarse distintos sindicatos, a fundarse sindicatos en la comuna, en un primer momento ligados profundamente a la democracia cristiana, el partido que forma parte del gobierno, ¿verdad?, que es el gobierno de Eduardo Frei Montalva, y por tanto hay una identificación muy fuerte en la primera etapa, en 1967, con el freísmo, con una vertiente católica, religiosa, confesional, respecto también de la vida en las zonas rurales. A poco andar de iniciado el proceso de sindicalización y teniendo el primer sindicato legalmente constituido en la historia de Paine, que es Nuevo Horizonte, en el año 1967, en el mes de julio, un mes después solamente es fundado el sindicato El Tránsito. Y señalo aquí esta particularidad de este sindicato porque es el primero que, disfrazado de ser fundado por los trabajadores, es en realidad manejado por el patrón de fondo, por el dueño de la tierra, por el latifundista, en este caso, la familia Errázuriz Eizaguirre. Esta va a ser esta dicotomía, por una parte, el asentamiento y el sindicato de trabajadores rurales, por una parte, realmente constituido para los fines de defender los intereses del campesinado, y paralelamente, inmediatamente después, la constitución de un sindicato maniqueo, manejado por los patrones, va a ser una constante dentro de Paine entre los años 67 y 1973. El primer sindicato, Nuevo Horizonte, va a ser fundado por los hombres más viejos de la comuna, por los cansados trabajadores rurales que van a intentar liberarse, ¿verdad?, del peso del latifundismo y la explotación laboral a través de la ley de sindicalización campesina. Sin embargo, a medida que la persecución de los patrones aumenta y se hace más severa, se funda un segundo sindicato, el Sindicato Manuel Rodríguez del año 1968, que está identificado con el MAPU políticamente y que va a ser integrado por gente mucho más joven. A medida que la persecución laboral y la presión patronal pone trabas para el proceso de sindicalización y pone trabas para el proceso de expropiaciones, la edad de las personas que participan en el proceso de sindicalización comienza a disminuir, porque los patrones de fondo lo que hacen es que comienzan a despedir a los hijos de los campesinos sindicalizados. Ellos que no estaban cubiertos por las leyes de reforma agraria y sindicalización campesina son perseguidos por el latifundismo para así presionar a los viejos campesinos que se están organizando. Interesante también es ver que en el año 1972 se funda el Sindicato Profesional de Dueños de Camiones, que es un sindicato del sector medio de trabajadores en Paine, y que tiene una identificación con el Partido Nacional y con personas que pertenecían a Patria y Libertad, un grupo de extrema derecha que va a ser una de las fuerzas de choque del latifundismo en el campo, también identificado con el comando Rolando Mato. Finalmente, en el año 72, surge un sindicato nuevo, directamente vinculado a las figuras emblemáticas de la Unidad Popular, es bautizado con el nombre de Salvador Allende y está afiliado a la Confederación Ranquín.
Hay una, por tanto, durante todos los años que van desenvolviéndose en este proceso, una radicalización del campesinado. En un primer momento muy identificado con las figuras religiosas, con el freísmo, con la democracia cristiana, y muy cercano a lo confesional, producto de la persecución y también de las trabas mismas que tuvo el gobierno de Eduardo Frei Montalva para desarrollar la reforma agraria, va a haber paulatinamente una identificación con sectores de avanzada, con sectores de izquierda, y eso va a permitir una radicalización del proceso de reforma agraria y una disminución en las edades de las personas que participan y que pujan por las transformaciones. Las familias latifundistas toman esta radicalización campesina como una afrenta y comienza una crisis que determina que en distintos lugares ocurran hechos de violencia en la comuna. El proceso se complejiza a medida que el latifundismo pone trabas a la organización rural, comienzan las tomas de fondo, comienzan las ocupaciones de casas patronales, con el propósito de acelerar el proceso de reforma agraria. El objetivo de estas tomas, de estas movilizaciones, de estas acciones de campesinado, es requerir la presencia de personas, de funcionarios de la Corporación de Reforma Agraria para iniciar el proceso de reforma. Ese es el objetivo de ocupar los terrenos. Hay distintas imágenes, hay distintas fotografías de la época que dan cuenta de las ocupaciones de terreno y del inicio de las hostilidades contra el sector latifundista. Particularmente interesante también es cómo se recrea la vida al interior de las haciendas, de los fundos, y cómo este concepto del hombre nuevo, este concepto del trabajo para la construcción de un nuevo Chile, permea cada uno de los espacios de reproducción de la vida al interior de los asentamientos campesinos de reforma agraria y de la organización sindical. Los trabajadores participan en distintas instancias, en distintos lugares, para poder mostrar lo que es el orgullo campesino y la vida rural. Escuelas de fútbol, conjuntos folclóricos y distintos otros espacios sirven para mostrar cómo es este hombre nuevo que está naciendo en el campo. Existe, por tanto, una situación que es bastante interesante porque los testimonios dan cuenta incluso que avanzado el proceso de reforma agraria, la natalidad aumenta, producto de que hay un aseguramiento de el alimento, del sustento para la familia, y por tanto crece el proyecto de una familia rural, campesina, pero al mismo tiempo existe una tensión permanente con el sector latifundista. Quisiera referirme particularmente al Sindicato de Dueños de Camiones, SIPRODUCAM, que participó activamente en el bloqueo al acceso a la región metropolitana a través del lugar de Angostura de Paine durante el paro patronal de octubre del año 1972. Tamara, 5 minutos. Muy bien. El Sindicato Profesional de Dueños de Camiones va a ser la expresión de un sector medio que comienza a tomar un protagonismo nunca antes visto en la zona rural de Paine, producto de sus acciones y de cómo se está enfrentando el sector patronal campesino con el sector latifundista. Recordar que el sector patronal latifundista, no solo en Paine, sino que en Chile, era más bien ausentista. No estaban presentes en sus lugares de producción agrícola. Las familias terratenientes paininas visitaban la comuna comúnmente en las épocas de verano, en las épocas de cosecha, y el resto del año estaban en sus casas en Santiago, en sus palacios, el Palacio Errázuriz, el Palacio Letelier. Por tanto, quienes estaban permanentemente en la comuna de Paine, en directa relación con el campesinado y
mediando entre el latifundista y el campesino era este sector medio de capataces, mayordomos, personas de confianza de los latifundistas y también el sector camionero, que era el distribuidor de los productos agrícolas. A medida que el proceso de reforma agraria se va agudizando en Paine y las tomas de terreno se vuelven más violentas y más participativas, el sector latifundista, entendiendo que el proceso de reforma agraria es inevitable, deciden en muchas ocasiones dejar sus tierras. ¿Y a quiénes dejan a cargo? ¿A quiénes dejan el terreno de esos lugares para que trabajen, para que tengan que controlar el ímpetu campesino? Son precisamente los sectores medios. Mayordomos, administradores de fondos, camioneros, y es en ese contexto en que se da una situación nunca antes vista, porque a sabiendas de lo que ocurre en la comuna y con la absoluta venia del sector patronal, una vez ocurrido el golpe de Estado, es el sector medio quien encabeza las detenciones, las torturas, el exterminio de personas en Paine, de campesinos en Paine. Por tanto, al momento de la crisis total y de la asonada en contra del gobierno de la Unidad Popular, quienes están en la comuna para iniciar la represión son estos sectores medios. Pongo esta imagen de los dirigentes de la Sociedad Agrícola de Reforma Agraria Huiticalán como un paradigma de lo que sucedió en la comuna, porque particularmente esta imagen reúne a todos los dirigentes, desde el presidente del asentamiento hasta los vocales, todos fueron asesinados. Es lo que ocurre en Paine desde el 11 de septiembre de 1973. Se aniquila a una generación completa de trabajadores agrícolas y de dirigentes campesinos. Hace algunos meses atrás escuché a José Antonio Caz en una entrevista, líder de la extrema derecha chilena, señalar que en Paine la gente continúa votando por la derecha. Y no es extraño que voten por la derecha, porque para eso se asesinó a una generación completa de dirigentes sindicales rurales. Desde el momento de las ejecuciones, existe un trabajo inagotable de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados para conseguir verdad y justicia. Este trabajo ha provocado con el tiempo y a 50 años de la aprobación de la Ley de Reforma Agraria y de Sindicalización Campesina, que el primer civil sea condenado por violaciones a los derechos humanos en Chile. Juan Francisco Luzoro Montenegro fue juzgado por crímenes contra los derechos humanos y ingresa a la cárcel de Colina 1 en el mismo año en que se conmemoraron los 50 años de la aprobación de la Ley de Reforma Agraria. Esta situación es fundamental para entender el proceso de cómo se configuró un sector medio que, ante la anuencia, ante el apoyo del sector patronal, actuó con mano libre para castigar al campesinado. Es importante señalar que para el periodismo, en el momento en que Juan Francisco Luzoro es juzgado por los crímenes cometidos, se le presenta como un ex latifundista, lo que es impreciso, lo que es incorrecto. Probablemente Juan Francisco Luzoro anhelaba estar dentro de ese sector patronal latifundista. Sin embargo, él pertenece a los sectores medios, y tanto es así que a 50 años de ocurridos estos crímenes, la familia Errázuriz, la familia Letelier, hoy día permanece en los directorios de las grandes empresas, permanece en los altos cargos en las altas graduaciones de las Fuerzas Armadas y de Orden y en los obispados de la Iglesia Católica, mientras que Juan Francisco Luzoro está en una cárcel común, en Colina 1. Le hacen un flaco favor a la memoria de los campesinos asesinados y al movimiento campesino al señalar los periodistas que Juan Francisco Luzoro era un latifundista. No lo era un personaje oscuro y lleno de ambición, pero pertenecía a este sector medio. Y es interesante también analizar cómo este sector medio, que debía haber sido un aliado
de los sectores populares en la construcción del gobierno popular terminó finalmente en alianza con el sector latifundista, y eso también habla de la complejidad del proceso de la unidad popular y de la ruptura que existió en los sectores medios que terminaron trabajando con los sectores más poderosos de nuestro país. Para terminar, quisiera destacar el testimonio de Alejandro Bustos González, el único sobreviviente a las matanzas masivas de campesinos en Paine, cuyo testimonio fue fundamental para el proceso de verdad y justicia en la comuna, y que fue también el testimonio relevante para que Juan Francisco Luzoro hoy día cumpla una sentencia de 20 años de cárcel por el crimen en el que es intentado fusilar a Alejandro Bustos, y que hoy día ya suma más de 50 años en condenas producto de su participación en los crímenes de Paine. Muchas gracias. Gracias, Tamara. 20 minutos justo. ¿Puedes cerrar la presentación? Gracias. Y ahora, espera, voy a abrir em português. E agora a apresentação da Débora Franco Lerrer, do CPDA, da Rural, né, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que vai apresentar a ponência Memória, Recalque e Questão Agrária no Brasil. Débora, quando faltar 5 minutos, eu te aviso, tá? Pode abrir o áudio? Tá sem o áudio, Débora. Tá. Bom dia. Eu queria compartilhar, mas acho que vou ficar meio nervosa, porque eu nunca compartilhei aqui nesse negócio, então pode ser pior. Mas eu gostaria de compartilhar o meu, mas eu não consigo localizar ele. Que coisa. É aqui embaixo, Débora, tá vendo? Tem levantar a mão e apresentar agora. Mas é que eu não consigo encontrar minha tela. Esse aqui é o negócio. Aperta em apresentar e bota a tela inteira. Aí você sai do Meet e vai para o PowerPoint, onde você, entendeu? Aí chegou o reforço para Débora. A filha apareceu para ajudar. Débora, já está apresentando. Já está apresentando para nós. Não, mas não está aparecendo o que eu queria apresentar. Que coisa. É porque você está na tela do Meet. Você tem que sair para onde... Ah, tá, eu tenho que ir no PowerPoint. Ah, que ótimo. E agora? Isso. Tá aparecendo. Agora... Aí você não vai ver a gente, entendeu? Mas a gente tá te vendo. Tá ótimo, não tem problema. Tenta apertar lá para abrir, se você conseguir abrir a tela toda. Tá vendo o PowerPoint lá embaixo? Do lado. Sim. Não sei se foi comigo. Foi agora? Tela toda? E agora? Foi. Acho que sim. Ah, que ótimo. É um PowerPoint. Não foi? Foi. Ah, tá. É um PowerPoint pequeno, mas eu acho que é importante ter algum guia, né? Para, inclusive, eu não falar demais, como eu diria, porque 20 minutos é difícil, né? De eu me contentar. A questão toda, desse material que eu vou apresentar hoje, na verdade, é um acumulado de reflexões que eu venho desenvolvendo desde mais ou menos 2012, propriamente, depois que eu entrei no CPDA, mas principalmente como resultado de uma pesquisa que eu fiz e um livro que eu publiquei no início do governo Lula sobre a reforma agrária. Né? O título era Reforma Agrária, os Caminhos do Impasse, foi em 2003, e é rememorar um pouco aquele clima que a gente achava que... Bom, eu tinha perspectiva clara que o governo Lula faria alguma reforma agrária. Fiz o livro um pouco nessa intenção, mas eu fui inteligente e na introdução eu deixei em aberto, dado o resultado que eu tinha colhido com as entrevistas que eu tinha feito. Né? E aí, o núcleo da questão toda é esse paradoxo, né, de ter tido um governo popular, né, supostamente popular por 13 anos, né, dirigido por um partido que era historicamente vinculado à luta pela reforma agrária, e eu relativamente considero e reafirmo que o tema reforma agrária, a questão reforma agrária, foi sendo invisibilizada ao longo desses anos, em detrimento de outras duas consignas, né, a agricultura familiar, né, que é o que sempre se falou, é o que se fortalece durante o governo Lula,
e o tema agroecologia. Duas questões vinculadas aos movimentos sociais de trabalhadores rurais, mas que não têm, não endereçam, entende? Não chamam atenção para o problema agrário brasileiro, que é um problema histórico, profundo e danoso, né? A apresentação do Felipe, inclusive, já remexe um pouco às entranhas desse projeto, desse processo, logo depois da abolição, né? Então, assim, o paradoxo dessa situação, porque, claro, eu comparo a situação da visibilidade da reforma agrária relativa invisibilidade da questão agrária nos anos dos governos petistas, com o avanço e a visibilidade da questão agrária e da luta pela reforma agrária nos anos 90, onde houve marchas, houve muita repercussão midiática, e onde o próprio MST e a luta pela reforma agrária tinham enorme popularidade na população brasileira, né? Agora eu tenho que aprender como é que baixa aqui o PowerPoint. Tá. Né? Então, é um pouco por causa dessa constatação que eu, diante de vários dados que eu fui recolhendo ao longo do tempo, percepções que eu fui construindo a partir de falas de pesquisadores, a partir de trabalhos, dissertações e teses de doutorado, e mesmo a partir da minha experiência pessoal como pesquisadora, eu cheguei à conclusão no ano passado, depois de ler um livro do Freud, o último livro dele, né, Moisés e o Monoteísmo, que é uma tentativa do Freud de fazer uma psicanálise mais sociológica, digamos, ele olha um processo mais abrangente, né, em torno de uma situação específica, que é o monoteísmo, né, e o surgimento dele. Aí eu me deparei com esse conceito de recalque, né, o recalque. E aí, porque eu não conseguia entender como isso tinha acontecido no Brasil. Eu, sinceramente, o governo Lula assume em 2003, né, o primeiro ano do governo Lula, em 2004 eu vou fazer doutorado no CPDA, e simplesmente é o ano em que a palavra agronegócio, ela toma uma enorme perspectiva, entende? É o ano do agronegócio, 2004. E é comprovadamente o ano do agronegócio, graças à tese do Caio Pompeia, que demonstra que o termo agronegócio começa a ser mais falado na mídia exatamente a partir de 2013 e 2004. E 2004 é um ano de pico disso, ele fez uma pesquisa. Então toda essa minha reflexão, assim, como é que a reforma agrária é escanteada pelo agronegócio? Como é que isso foi possível, né? E aí, para mim, o conceito de recalque ajuda a pensar isso. Obviamente, eu tô no início eu já escrevi um artigo mais de divulgação, não é que eu consegui publicar num site mais jornalístico, mas eu ainda estou para fazer, entendeu? Para efetivamente editar um artigo em processo, né? Eu estou recolhendo todas as informações que eu consigo. Mas, a princípio, o tema recalque, quer dizer, o recalque é um tipo especial de esquecimento, pois é um mecanismo de defesa contra lembranças desagradáveis ou incongruentes, que tem efeitos... eu não acredito, celular... Tem efeitos na vida dos sujeitos. É uma definição simples, né, do que é recalque, né? E o recalcado sempre retorna como sintoma, né? E aí, minha definição, problema aplicado a um país como o Brasil, né, é um problema mal elaborado de um país de território continental, né, que até hoje tem metade das suas terras são, digamos, devolutas, né, ou são irregularmente tomadas por proprietários particulares. 176 milhões de hectares no Brasil são terras públicas sobrepostas por terras particulares. Isso é um dado de um estudo publicado em 2014. É 2014? Não, foi agora há pouco, 2018, né? Who Owns the Brazilian Land, né? É um trabalho feito pelo Gertz Paravec, uma equipe muito importante lá de São Paulo, da Exalc, USP, né? Então, assim, é o primeiro trabalho de fôlego que compara várias bases de dados sobre a estrutura fundiária brasileira e chega a uma posição mais aproximada, porque é uma confusão, na verdade, né? São várias bases de dados diferentes, tem a do INCRA, tem a do IBGE, então, assim, 14 pesquisadores se uniram para fazer,
né, esse mapeamento, ele tem um banco de dados fascinante, inclusive, né, que, inclusive, futuramente pode ser usado para fazer um traçado sobre quem detém e o CPF de quem detém a maior parte da terra brasileira, né. Então, para mim, isso provoca efeitos nefastos no sujeito social coletivo que constitui o povo brasileiro, porque o problema agrário, gente, ele se dá tanto em nível rural como em nível urbano. Claro que a origem dele é rural, mas aqui, em termos urbanos, ela está rolando o tempo todo, né? Diga-se a atuação das nas terras públicas, assim, do município do Rio de Janeiro, né? E eu acho que o recalque é o que explica a falta de centralidade da questão agrária no debate público brasileiro, mesmo no campo da esquerda. É uma pergunta, essa é a minha hipótese. Eu acho que é o recalque que faz com que, de alguma maneira, digamos, os pesquisadores, as pessoas que têm origem no campo, que têm sensibilidade sobre isso, elas não vocalizam como já vocalizaram exatamente na década de 90 como poderia ser e como se esperava que fosse vocalizado durante o governo dos governos do PT. Pelo contrário, isso é que é o pior, gente, isso é que é o pior. Baixando de novo. Tá? Por exemplo, se você vai comparar as terras indígenas homologadas, a gente vai ver que os governos do Lula e da Dilma foram os que menos, né? Bom, menos do que o Temer e o Bolsonaro, obviamente, mas em relação ao Fernando Henrique Cardoso, em relação ao Itamar Franco, em relação até ao Fernando Collor e o Sarney, é muito ridícula, entendeu? A participação dos governos Lula e Dilma Rousseff na homologação de terras indígenas. É realmente ridículo, né? Então, assim, já começa a diminuir. O Fernando Henrique, tudo bem, no último ano ele 31, né? Na última gestão ele já diminui. Mas no primeira gestão é 114 áreas indígenas homologadas. No primeiro governo Lula, o governo Lula homologa 66. Aí no segundo vai para 21, quer dizer, menos da metade. A Dilma nem se diz, né? A Dilma 11, 10, chega abaixo de todos que vieram antes, né? Só não ganha dos que vieram depois, digamos. Por outro lado, é claro que o governo Lula e o governo Dilma aumentaram recursos para algumas políticas públicas importantes que foram criadas durante o governo FHC, no auge da luta pela reforma agrária. Eu comecei a pensar esse raciocínio quando eu me dei conta que é o seguinte, a minha hipótese é que, se não há luta pela reforma agrária avançando no debate público, conquistando terra, ou seja, os movimentos conquistando terra e o processo de espiral de assentamento, porque normalmente, quando há um assentamento, quando há uma conquista de terra, os parentes, vizinhos, as pessoas próximas ficam sabendo, eles conquistaram, formam outro acampamento. Os acampamentos de sem terra são sempre uma espécie de espiral, eles são produtos de um anterior, né? Eles não... Bom, aí, obviamente, no auge da luta pela reforma agrária, nos anos 90, surgiram dois programas chaves, que é o PRONAF, o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que foi, pela primeira vez, um crédito específico para a agricultura familiar, né, e ele é produto de lutas conjuntas que o MST, a CONTAG, o Conselho Nacional de Seringueiros, o Departamento Nacional Rural da CUT fizeram em 94 e 95, que era o tal do Grito da Terra, que eles fizeram conjuntamente. Duas lutas. Só que em 94 e 95, a luta era conjunta, mas o que era visível na mídia era a ocupação de terra, era o MST invadindo terra no país todo, porque exatamente durante o Grito da Terra, que era uma jornada combinada com esses movimentos, o MST aproveitava para desencadear a ocupação de terra no país todo, ao mesmo tempo, que a capacidade do movimento nacional é isso. E isso ganhava as manchetes de jornais. Bom, o PRONAF começa a ser desenhado como PROVAP, em 94, tá? 94, não, pelo Itamar Franco, ainda pelo Itamar Franco. Só que ele é só lei, ele só se torna, a partir de 95, ele só se torna lei, de fato, mas a partir de 94, com o Itamar Franco. Lei do PRONAF e um programa reconhecido com esse nome é 96. 96, 3 meses depois do massacre de Eldorado Carajás, que hoje completa 25, que esse mês vai completar 25 anos. Quer dizer, foi uma comoção internacional e surgiu o PRONAF.
tudo bem, né? Claro que não foi produto só pela luta da reforma agrária, foi uma articulação de movimentos de reforma agrária, de luta pela reforma agrária, com movimentos da agricultura familiar, mas não foi por acaso que o governo, claro que o governo já estava estruturando isso, mas não foi por acaso que surgiu em junho de 96, como decreto, inclusive com esse nome, tá? Depois, em 98, surge o PRONERA, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que é produto, sim, da Marcha Brasília, que foi feita em 97 pelo MST, que foi uma marcha que eram 3 colunas que saíam de 3 regiões do Brasil diferentes, se encontraram em Brasília em 97, reuniram 100 mil pessoas, foi a primeira grande manifestação contra o governo FHC, né, porque um monte de gente foi receber, teve muita repercussão midiática, inclusive porque na época o Sebastião Salgado lançou aquele livro, o Terra, o Chico Buarque, junto com o José Saramago e o Chico Buarque. Bom, a reforma agrária explodiu no país, o MST tinha uma visibilidade incrível. Bom, então o PRONERA, como política, é implantado em 98. Claro, quando o Lula assume, o PRONERA, que tinha tido muito pouco recurso e não era um programa propriamente, né, que recebesse muitos recursos do governo FHC, é óbvio que o PRONERA explode, né? De 2003 a 2010, a educação de jovens adultos ganha muito mais recurso, surgem muitos mais cursos médios e superiores, não é só alfabetização, né? Vários cursos principalmente licenciatura em educação do campo, pedagogia, cursos dessa forma, né? Então, assim, atingiu muito mais gente, atingiu, digamos, 3 vezes mais gente, né? Recebeu muito mais recurso, mas é isso, né? Seguiu o PRONERA, mas, como eu suspeitava, a partir do momento que cai o governo Dilma, o PRONERA foi tornado decreto em 2010, um pouco antes da ascensão da Dilma. Quando ela foi eleita, no segundo turno, eles fazem o decreto que o PRONERA passa a ser uma política de Estado, e, no entanto, agora ele foi absolutamente desmantelado, né? Tiraram recursos, praticamente não existe mais. Bom, e aí o grande dado, né? Que é, para mim, o dado chocante. O que a gente vê a criação de assentamentos, né? Que há muita criação de assentamentos na década de 90, exatamente acompanhando o aumento da luta pela reforma agrária. Claro que o FHC muda a sua política no início dos anos 2000, cria aquela MP que impede que a área invadida seja desapropriada, mas segue segue uma média boa. O governo Lula pega o impulso a partir de 2004, né, e em 2005 faz 876 assentamentos, em 2006 718 assentamentos, e a partir de 2007, metade disso, 389, 329, 298, 211, até que chegamos a Dilma, que é, de novo, uma grande negação na área, né? O governo da Dilma, que depois entroniza a Cátia Abreu como ministra da Agricultura, né? Então, qual é a questão? Né? Esse processo, na verdade, e esses são os dados que eu estou recolhendo, né, de certa maneira, esse processo começa, então, assim, o que é paradoxal, né? Eu me lembro da minha postura em 2003, o Lula vai fazer a reforma agrária, né? E os trabalhadores rurais achavam a mesma coisa, tanto é que houve um debate que a gente organizou no CPDA em 2004, que foi um representante do MST, que é gaúcho, mas mora no Espírito Santo, que chegou a dizer, né, no debate, olha, a gente não precisava organizar para as pessoas irem para os acampamentos, as pessoas estavam afluindo para os acampamentos. Certeza de que agora vai sair a tal da reforma agrária, né? Inclusive a Veja fez uma matéria lá no Pontal do Paranapanema, era a capa. Claro que, ao mesmo tempo, a Veja apresentava caras e bocas, colocava o MST com aquela visão super, né, algumas manchetes absolutamente criminosas, né? A Veja foi se tornando o que eu digo, um panfleto de extrema-direita, mas, né, mas, assim, existia visibilidade para o tema, mas, ao mesmo tempo, o agronegócio foi tomando lugar, e aí essa marginalização da reforma agrária vai se dando de maneira sutil em
em várias instâncias, né? Por exemplo, se lembra do tal do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social que o Lula estabeleceu, juntando empresários e trabalhadores, né? Pois bem, era o Manuel da Serra, o representante da CONTAG nesse conselho, e aí tem uma tese de doutorado que foi defendida no CPDA pelo Rômulo Castro, que demonstra, assim, que a CUT simplesmente parou de falar de reforma agrária. Na verdade, até 2000, ao longo dos anos que ele vai acompanhando as atas, né, o único que fala de reforma agrária é o Manuel da Serra da CONTAG, porque a reforma agrária vai esvaziando, ela vai sumindo dos documentos, né? Então, por meio das análises que Castro faz das atas de suas reuniões, é possível ver que, ao longo dos anos, o termo reforma agrária só esteve presente em 12 atas e documentos, sendo suprimido no documento Agenda para o Novo Ciclo de Desenvolvimento de 2010. Débora. Oi, 5 minutos. 5 minutos. Tá bom, tá. Então, assim, né, ele estava presente no primeiro documento em 2004, mas foi suprimido em 2010, ou seja, acabou, né? E aí, justamente a reforma agrária some de documentos importantes. Por exemplo, enquanto existia MDA, né, em 2005, um dos dirigentes lá do MDA, que é muito importante, assim, tem um histórico de luta sindical para a agricultura familiar e tal, né, eu admiro ele é muito conhecido, Bianchini, ele escreveu uma geografia do Pronaf, né? Qual é a data que eles colocam para a geografia do Pronaf? Que o Pronaf começou em 95. Aquilo me chamou a atenção, porque eu fiquei pensando, mas que diabo é isso? Como 95? É que 95 é o primeiro, sai uma determinação do Conselho Nacional Monetário que viabiliza que os pequenos produtores tenham acesso a crédito, ou seja, uma coisa burocrática que se muda, né? E ele coloca como origem o porquê o Pronaf surge por causa da luta das organizações da agricultura familiar. Horas. Coloca como é que é, os gritos da terra, mas chama o MST de Organização da Agricultura Familiar. Olha, o MST até lida com essa expressão do jeito que pode, mas ele nunca se auto-intitulou Organização da Agricultura Familiar. Nunca. Né? Eu tinha ficado com a pulga na orelha sobre essa questão, porque justamente uma pessoa que estuda muito políticas públicas, a trajetória das políticas públicas para a agricultura familiar, revelou numa mesa lá no CPDA que o pessoal resolveu, que o governo FHC meio que negociou com a CONTAG, vamos falar de agricultura familiar para deixar a reforma agrária para os outros, de alguma maneira assim, eu não posso expressar como foi isso, mas ela teve uma entrevista com um cara que falou exatamente isso, eu tinha que ter gravado, mas foi na mesa, foi aí que eu comecei a ficar com a pulga atrás da orelha. Mas o problema da CA Geografia C2005 é que vários autores do nosso campo publicam que o Pronaf foi lançado em 2005. Aí, em 95, não teria problema nenhum se não fosse a questão de que, para mim, o Pronaf está muito associado com a luta pela reforma agrária, porque, historicamente, o que acontece é que o Pronaf é lançado com um estardalhaço, de fato, público, né, abril, maio, junho, 3 meses depois do massacre de Eldorado de Carajás. Foi uma estratégia do governo FHC de dizer, olha, mas a gente está fazendo isso, né? Mais adiante aí, não tem nada a ver com o governo FHC, o próprio Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas, uma orientanda minha estudou o Fundo Amazônica e demonstra que a questão agrária dessa política nacional foi sendo esvaziada ao longo dos anos. O documento final, que é o problema mais grave dos povos, digamos, a questão mais séria para os povos indígenas, sempre a questão agrária, desde o Juruna, né, gente? Desde o Juruna. O Juruna ficava gravando. O problema é sempre a fundiária. E na Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial, esse problema vai sumindo, acompanhando, efetivamente, a diminuição das homologações de terras indígenas efetivadas ao longo dos governos Lula e Dilma. E
outro dado que me chocou também é o tal do Conselho dos Povos e Comunidades Tradicionais. De fato, foi uma articulação incentivada pelo governo, vários encontros. Esse personagem começa a ter muita projeção, sim, a partir dos governos Lula e Dilma, mas todos os grupos que... Isso é uma dissertação de mestrado defendida no ano passado, do Pedro Saturnino Braga, que exatamente o tema agrário vai sumindo, entendeu? Embora seja a demanda mais importante dos povos e comunidades tradicionais, ele também vai sendo escanteado nesse processo. Como se explica isso, gente? Bom, na nossa palestra, para concluir, né? Na palestra de abertura, eu fiz essa pergunta para... Por que eu me preocupo com isso? Porque me preocupa que, de novo, essa questão seja de novo escanteada em uma eventual vitória da esquerda no Brasil, né? Eu fiz essa pergunta durante a mesa de abertura e, justamente, a representante da CONTAG não concordou muito com a minha posição, mas é fato, por dados que eu tenho colhido ao longo desse tempo, que não só houve diminuição da temática, como nas iniciativas de políticas públicas que têm por objeto, né, o grupo, digamos, de trabalhadores rurais, camponeses, povos tradicionais, indígenas, essa questão foi sendo esvaziada. E isso explica também por que os governos petistas sempre colocaram o Ministério do Desenvolvimento Agrário exatamente um grupo que era marginal dentro, não é o principal grupo político dentro do PT, né? É sempre a DS, a Democracia Socialista, que é um setor, digamos, muito minoritário, então eles sempre controlaram o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e não é o centro, digamos, do PT como partido político, e nesse processo todo, a meu ver, foram fragmentando as lutas, e aí a gente vê, com a ascensão do Temer, justamente o contrário. Primeira coisa que os fazendeiros fazem, que os ruralistas fazem, é pedir uma pauta né, agrária. Né? Essas tentativas do Bolsonaro, a MP 410, que quase passou no ano passado, agora, passar para o INCRA, a regularização fundiária, são todos processos que têm origem, vocês vão acreditar no quê? No programa Terra Legal, que foi lançado pelo Lula em 2009. Inclusive, eu peguei uma live do deputado que era o relator da MP 410, e ele chega e diz, não, a gente quer aprimorar o Terra Legal. Aprimorar o Terra Legal é o quê, gente? É fragilizar, né, facilitar a grilagem de terra pública nesse país. Daí, enfim, né, titular para aumentar, né, a viabilidade, né, a segurança jurídica dos proprietários rurais, enquanto eles estão preocupados com isso, em tomar território, em assegurar juridicamente o controle do território, todos os outros movimentos sociais do campo, que eram, para mim, os principais beneficiários de uma política agrária democratizante para esse país, foram sendo escanteados. E simbolicamente escanteados, embora tenham conseguido, sim, muito mais acesso ao governo, algumas políticas públicas inovadoras, como a política, o PA, né, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, o PENAI, eu não estou dizendo que não... Tá, concluiu. Tá, é isso. É só para dar tempo para debate. Não, pode concluir. Não, então é isso, não que eles não tenham tido acesso, mas um acesso melhor ao governo, e não que a agricultura familiar tenha sido errado, fortalecer a agricultura familiar, isso que eu quero dizer. A questão é abolir o tema agrário do discurso, sabe? É abolir a reforma agrária do discurso, e abolir a reforma agrária de políticas públicas voltadas para a população que vive no campo. É isso. Obrigado. Débora, você pode só tirar a apresentação? Sim, se eu descobrir como, eu vou. Interromper ali, ó. Interromper compartilhamento. Tá. É isso. Pronto, voltei. Deixa eu só pegar a última pergunta da Vitória. Calma aí. Adorei sua fala, Débora, foi muito instigante. Acho que todo mundo ficou extasiado com a sua fala. Deixa eu só pegar aqui. Vitória. Eu coloquei visceral, foi uma fala visceral. Foi muito boa. Obrigada. Como a mesa termina meio-dia e já está 11h55, eu ia pedir para o Vanderlei e para a Verônica a gente ir até 11h15. Até meio-dia e 15. Eu queria que a minha fala tivesse sido visceral.
Foi também, Edilza. Todo mundo que escutou. A gente só não viu as imagens direito, mas foi muito bom. A Tamara foi de chorar. De chorar, de chorar. Edilza, as imagens não me fizeram falta, Edilza. Exato. A gente quando terminou a Tamara e a Edilza, eu falei, falas excelentes. Mas então, se a gente puder, então, até 11h15, para dar tempo para vocês falarem um pouquinho mais, responder, eu acho que a gente tem 20 minutos, né? Então, vamos primeiro... 20 minutos, pelo menos, para o debate. Claro. Isso. Vamos para a Edilza primeiro. Foram muitas perguntinhas pequenas, foram 5, né? Vanderlei... Aí eu vou falar tudo, Edilza, depois você responde. Vanderlei para Edilza. Apesar da ditadura e desse discurso ser hegemônico, houve na Amazônia alguma contestação à proposta militar? Essa foi a pergunta do Vanderlei. Sarita te pergunta, qual o entendimento de terras devolutas no Estatuto da Terra sobre a floresta amazônica? A Márcia pergunta para você também. Excelente fala, Edilza. Há indícios de acirramento dos conflitos por terra na Amazônia no momento de veiculação dessas imagens? Os movimentos sociais no campo produzem outras imagens e discursos concomitantemente a isso? E a Verônica te pergunta também, Edilza, gostaria que você falasse sobre a ideia persistente nas imagens sobre a Amazônia, da necessidade de total transformação, de que a Amazônia deve desaparecer para ser incorporada à nação. E o Daniel te pergunta no finalzinho, professora Edilza, como é explicado o surgimento da FETAFRE no governo Lula? Aí a gente pode fazer diferente. Eu acho que é melhor a Edilza responder, depois eu faço as perguntas para os outros. Edilza, se você puder responder dentro de 5 minutos, 7 minutos, tudo bem? Pode ir lá. Abre o áudio. Essa pergunta do Daniel, sou eu que estou fazendo para a Débora, tá? Da FETAFRE. Tá. Sou eu que estou fazendo para a Débora. O Daniel é o rapaz que está me ajudando. Bem, vamos lá. Olha, pessoal, eu estou fazendo uma pesquisa que é tipo assim, do outro lado da cerca. Eu estou estudando, então, o discurso da direita, né? O central da pesquisa é a discussão que se criou em relação à Amazônia, principalmente nos governos militares, uma interpretação da região, não é uma representação, é uma interpretação vinculada a um grupo político, no caso os militares e os seus aliados, e uma projeção do que esses governos queriam para a Amazônia. Então, você está trabalhando com a noção de cultura política, né, mas de uma cultura política autoritária. Então, eu estou discutindo o outro lado da cerca. Tá? Então, nessa pesquisa, o meu olhar não é para a resistência, no meu olhar não é para quem se contrapôs, mas é tentar entender mesmo essa cultura política que se estabeleceu. Por quê? Porque ela hoje está presente. Se ela fosse coisa do passado, mas ela está presente, muito grande, ainda na Amazônia, em setores consideráveis do campo. Eu fui pesquisar o 19 de abril, Eldorado e Carajás, e uma coisa incrível que a gente constatou, foi até publicado um artigo agora numa coletânea, é que as pessoas que moram em Eldorado do Carajás, ali no centro urbano, não identificam Eldorado do Carajás como fazendo parte da sua história. Isso é coisa da história do MST, nós não temos nada a ver com isso. E não participam mais das atividades do MST, que é feito a nível nacional, né? E fazem muitas críticas. Então, houve uma mudança. E essa mudança perpassa também por uma discussão dentro das igrejas, né? Num certo abrandamento da discussão da Igreja Católica, dessa discussão da reforma agrária. Então, eu estou querendo discutir esse pensamento autoritário, essa modernização autoritária, né? Estou querendo discutir a partir do Koselleck e do Artoga essa discussão de uma leitura do passado, mas que projeta uma perspectiva de futuro, né? Um pouco com Ginsburg sobre essa questão dessa iconografia política, quando ele, naquele livro, Medo, Reverência e Terror, discute, por exemplo, Guernica, né? Mas também discute aquele
cartaz que aponta assim, o Estado precisa de você, né? Um pouco de produções de imagem, né? Por quê? Porque eu acho isso fundamental para a gente entender o Brasil de hoje, né? Nós temos que estudar direito. Eu tenho certeza que a minha pesquisa vai por aí. E é importante? É importante, porque você, no artigo que eu preparei, eu digo qual é o papel do historiador diante dessa discussão. Como é que você pode pegar essas iconografias e discutir em sala de aula? Como é que você pode pegar a noção de documento como monumento e ir desconstruindo isso, né, para os seus alunos, né? Porque nós hoje não somos os únicos que apresentam uma leitura do passado. Então, nós temos uma disputa de memória, né? Tem uma disputa de interpretação. E isso está pautado hoje numa discussão de região amazônica. Essa questão da mineração das terras, a mineração nas terras indígenas, ele é fundamental. Nós temos uma medida provisória proposta pelo governo Bolsonaro, que daqui a pouco vai ser votado, né? E também o agronegócio dentro das aldeias indígenas, defendido já por parte de índios, né? Esse é um conflito. Agora, posto a produção de madeira, né? Nós vimos o ministro ontem vindo aqui na Amazônia dizendo, não, tem que liberar, né? Então, são pautas que estavam lá no início dos anos 70, né, que eram pautas dos governos militares, mas são pautas de hoje. Então, nesse sentido, eu queria entender essa duração dessa cultura política autoritária, né, e como ela e aí vai essa discussão da onde ela foi transmitida, qual o papel dessas mídias nacionais, qual o papel dessas revistas que se colocaram à disposição, quais aliados empresariais que apresentam nessas políticas nacionais. Eu não sei, olha, por exemplo, a primeira imagem é de um jornal. Eu estou querendo ver quantos jornais, por exemplo, que um amigo meu já disse, olha, Dilza, tem muito desses jornais lá em Goiás, em Minas, na Bahia, chamando o pessoal, depois da abertura da BR em Brasília, prometendo terra. Então, vou atrás disso, quer dizer, qual é a imagem da Amazônia que estão nesses chamamentos, né? Assim como teve lá na Segunda Guerra Mundial, na Batalha da Borracha. O que mudou nessas imagens, nessas interpretações, né? Então, nesse sentido, né, é uma pesquisa que vai trabalhar muito com produção de imagem, né, mas visando debater essa iconografia política dentro de uma discussão de cultura autoritária, dentro dessa discussão de mediação, de colaboração, né? Fazendo uma discussão com esse debate de memória do tempo presente, né? Jogando para cá, né? Eu acho que eu já respondi tudo. A questão da terra devoluta, eu acho que a Débora deu uma explicação maravilhosa, mas eu digo o seguinte: terra devoluta é o termo que está na Constituição do Pará, a primeira Constituição republicana, né? E que joga para o Estado, é o governador do Estado que fica responsável por definir quem pode ocupar ou não as terras devolutas do Estado. São todas terras públicas, mas sob a responsabilidade do Estado. Isso dá um poder de fogo muito grande para os governadores, por exemplo, eles que definem onde é que seriam os seringais, né, quem fica com os seringais, e depois com os castanhais. Tem até uma coisa chamada castanhal do povo, né? Então, é um governo do Estado que define, num certo sentido, a ocupação e a penetração na grande floresta amazônica. São essas terras devolutas. São essas terras devolutas que depois, nos anos 60, quando chega em 67, o Jarbas Passarinho, que é o primeiro governo do Pará, ele num decreto, diz que toda a legislação agrária do Estado está suspensa. Só volta a ter legislação agrária nos anos 70. Né? E aí, a questão dos conflitos agrários. Veio muita gente para cá, acreditando na proposta do governo, muita agricultura familiar, veio muita gente também de Minas, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Nessa vinda, vem gente com capital e vem gente sem capital, né? E há muita compra de terra, e aí os conflitos agrários, eles vão ser muito grandes, mas aí nos anos 70,
no início dos anos 70, muito grandes conflitos agrários, né, por causa devido a essas terras devolutas, porque elas não estavam desocupadas, e elas são vendidas, né? É quando a terra se torna algo possível de ser vendida após a legislação do Estado do Pará de 1970. Não sei se eu me fiz entender, mas é isso. Mas eu estudo Obrigado, o outro professor. lado da cerca, tá? Eu estudo o outro lado da cerca. Obrigado, professor. Depois a gente pode compartilhar e-mails também, para caso alguém interesse pelo seu trabalho, etc. Agora, para a Tâmara, espanhol, Vanderlei te pergunta... A minha resposta aí. Oi? Fala de novo? Não, vou desligar. Ah, tá, o áudio, tá bom, beleza. Vanderlei te pergunta, Tâmara, ¿conoces otros trabajos que examinen el tema de represión en campo en nivel local? Otro punto, hoy día PEN aún tiene áreas rurales. Si las tiene, ¿hay organizaciones campesinas? Estos sectores medianos proporcionalmente tenían más que perder que los grandes propietarios, ¿no? El comentario de Vanderlei. Noemí te pregunta también, ¿qué beneficios obtuvieron esos sectores camioneros? ¿Qué lugar ocupan hoy en la sociedad chilena? Claudio Robles te pregunta también, quizás podrías elaborar tu argumento principal y explicar su contribución a la historiografía, lo que puede ser útil para los colegas de otros países. Gracias. Sol te pregunta, el voto actual de la región a la derecha muestra cabalmente el impacto de los asesinatos y el amedrentamiento social cometido por la dictadura. En ese sentido, es muy conmovedor e importante el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos de Santiago de Chile. Es un comentario, ¿no? Y Verónica te pregunta, me gustaría saber sobre esa área de estudios, la violencia en el campo durante la dictadura en relación a los estudios sobre la dictadura. Bueno, tienes la palabra, Tâmara. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Bueno, primero, respecto de la contribución a la historiografía, lo quiero vincular también con las consultas sobre violencia política rural. La mayoría de los estudios sobre violencia política rural en el contexto de reforma agraria se remiten hasta ahora a lo que ocurrió en las tierras mapuche. Se ha concentrado, por tanto, el trabajo en esos episodios, en esos lugares, particularmente la vinculación del trabajador campesino de esos territorios con el movimiento de izquierda revolucionario y el movimiento campesino revolucionario, que era la facción rural del MIR. Creo que hace falta un trabajo respecto de violencia política rural, pero en la zona central, en el Chile tradicional, y desde esa perspectiva hay una importante meta que trabajar ahí respecto de cómo se desarrolla el proceso de reforma agraria chileno en el campo, en la zona central. Hay pocos trabajos respecto de violencia rural. Me vino a la memoria la batalla por el Fondo San Miguel, de Cristian Pérez. Hay algunas cosas también que ha trabajado José Bengoa, María Angélica Illanes también, pero que hay que profundizar respecto de específicamente lo que sucedió en la zona central, y creo que eso es interesante porque vendría a llenar un vacío historiográfico al respecto. Sobre lo que señala Vanderlei, la pregunta sobre que sigue siendo Paine una comuna rural. Bueno, hoy día el campesinado, los terrenos agrícolas en Paine están en un proceso de descomposición. Hay un crecimiento urbano muy grande de la ciudad de Santiago hacia las zonas periféricas de la ciudad. Ha habido un proceso de descomposición que se ha traducido en venta de terrenos, en la parcelización de los espacios y en el surgimiento también del trabajo temporero. El concepto de trabajador rural, como lo comprendíamos en los años 60 y 70, ya no existe prácticamente en el sector de Paine. Existen todavía organizaciones rurales vinculadas precisamente a los grupos perseguidos muchas veces durante los 60 y los 70, 70 y 80, perdón, durante la dictadura. En este momento puedo mencionar la Organización de Derechos Humanos y Medio Ambiente José Calderón Miranda,
que lleva precisamente el nombre de uno de los dirigentes sindicales más importantes de la comuna, perseguido y torturado durante la dictadura de Augusto Pinochet. También es muy importante en este contexto actual el movimiento por el agua. Hay una crisis hídrica muy fuerte, no solamente en el sector de Paine, sino que a nivel nacional, y eso ha motivado a la organización rural de los pequeños agricultores y medianos agricultores de la zona, debido a la demanda de este recurso fundamental. Creo que respondo con eso a algunas de las preguntas, no sé si me falta alguna. Não, Tamara. Não. Has coberto todo. Creio que contestou todas. Porque Sol só hizo um comentário, não hizo pergunta, não? Pero creio que contestaste todas. Perfeito. Bueno, voltamos ao português. Débora, vamos lá. Vanderlei te pergunta: você entende que houve uma espécie de cooptação dos governos petistas sobre o MST, contendo deste modo as ocupações de terras? Aí eu te pergunto, eu botei lá no chat, mas eu também te pergunto aqui. Como você relaciona a aplicação do Bolsa Família para as famílias camponesas e a falta de engajamento do governo federal na época dos governos do PT, no que tange a luta pela desapropriação social dos latifúndios e do desenvolvimento da luta pela reforma agrária? Verônica te pergunta, e ela faz o comentário, né? Excelente levantamento de dados e costuração, né? A pergunta é, por que desaparece o tema agrário das falas e da agenda? Não houve gerar uma desmobilização das bases? Vitória te pergunta, Débora, percebo um atrofiamento das comunidades eclesiais de base, né, nos últimos anos em Minas. Esse fator está ligado ao abafar da reforma agrária no governo Lula e Dilma? É uma pergunta, desculpa. Esse fator está ligado ao abafar da reforma agrária no governo Lula e Dilma? Qual a posição da ala mais progressista da Igreja Católica em relação à sua fala? E Edilza, aquela pergunta que eu achei que era para ela, né? Como é explicado o surgimento da FETAFRE no governo Lula? A palavra é sua. Bom, eu vou começar pelas últimas, que são mais rápidas. A FETRAF é produto do Departamento Nacional Rural, da CUT. Então, ela é um filhote da CUT Rural, né? Claro, então o governo Lula assume e eles conseguem ter formas de se estruturar nacionalmente, né? Facilita o caminho deles, na verdade. Ele é o filhote dessa ala rural da CUT, o Departamento Nacional, que tentou tomar CONTAG e não conseguiu. E aí, bom, aí são disputas de representação, eu não sei muito bem por dentro qual é a questão, né? Eu não sei, eu na verdade não apresentei ainda para setores da igreja, mas a igreja no Brasil certamente faz falta, né? A igreja progressista no Brasil certamente faz falta, uma falta profunda, né, nessas mobilizações, quer dizer, a direitização da igreja. Eu sempre brinco que quando a igreja católica vira um pouquinho para a esquerda, mas um pouquinho ela já faz um movimento tão profundo, né, porque é um país muito religioso, muito vinculado, e realmente, ao virar-se para a direita, a igreja faz falta nesse processo, né. O MST e a CPT são produto dessa dinâmica, né, de virar-se um pouco à esquerda. Bom, e o Bolsa Família, qual é a questão do Bolsa Família? No final dos anos 2000, começou a aparecer, não tem mais base o movimento social, porque o pessoal está ganhando Bolsa Família, então o pessoal não vai acampar por causa disso, né? Então, já que tem garantia do Bolsa Família, por que eu vou acampar? E sim, tem muitos assentados que recebem Bolsa Família. E são alguns estudos baseados numa visão econométrica, né, sobre os resultados da reforma agrária e a falta de divulgação dos resultados mais abrangentes do que é uma reforma agrária. Então, assim, o PT assumiu o discurso de que, sim, não gera muita renda um assentamento, entende? Isso é um trabalho que eu não posso falar muito, mas eu dei um parecer sobre ele, né? Uma visão do campo muito pela métrica economicista, né? E a renda, claro, não é... A renda agrícola no Brasil é extremamente concentrada, né? Em um punhado de gente, são 28 mil proprietários rurais, né? Então, é muito pouco, eles detêm 0,51%. Bom, assim, o que eles detêm da renda agrícola, esses 28 mil, eles mandam na agricultura no Brasil. O fato é esse, né?
Então, assim, aí veio esse papo, o Bolsa Família, mas, na verdade, isso é desconhecer a dinâmica do que é um sem terra, do que é um trabalhador que vai acampar. O que aconteceu foi que o governo parou de distribuir terra, parou de fazer desapropriação, vocês viram que diminuiu para praticamente a metade, e aí tem acampamentos que têm mais de 10 anos. O cara luta por terra e trabalha como pedreiro lá no município ali perto. Uma coisa não extingue, não é uma coisa ou outra, entende? Ele na verdade, o trabalhador rural, o camponês, ele é um faz-tudo, né, gente? Historicamente é um faz-tudo. Se ele não tem acesso à terra, ele vive na periferia, mas se ele tem a possibilidade de ter terra, ele vai acampar. Agora, ele não vai ficar 20 anos num acampamento esperando ele ser regularizado. E o que aconteceu é que existe isso, acampamentos que estão há 10 anos esperando uma decisão final. O que aconteceu é a falta de política do governo de fazer isso. Inclusive, houve um estudo que um cara tentou avaliar, ele é até do IESP, um trabalho que, justamente, áreas que têm muito Bolsas Família, se diminuiu o número de demandantes pela reforma agrária. É ínfimo o impacto do Bolsa Família para diminuir o número de demandantes por reforma agrária. O que é efetivo na diminuição de demandantes por terra é o fato de a terra não sair, porque se a terra sai rápido, teve um assentamento aqui no Rio de Janeiro que a terra saiu em 2 anos. 2 anos, gente. Pô, se está saindo terra rápido, um monte de gente embarca nessa oportunidade, digamos. E se o governo não abre essa oportunidade, as pessoas não se arriscam, não vão passar trabalho embaixo de uma lona preta, correndo riscos enormes, que é o que eles correm, geralmente, né, num acampamento, né? Então, essa é a questão, né? E para mim, só para concluir, porque eu acho que eu não concluí bem, a reforma agrária, historicamente, a luta pela reforma agrária tem o grande choque de 64, né, gente? 64 estava para sair uma reforma agrária. E exatamente não saiu a reforma agrária, né? Uma reforma agrária limitada, não importa, mas era 10 quilômetros de desapropriação em volta das rodovias federais. Isso ia mudar o cenário. A repressão bateu forte, e isso é uma coisa mal processada, eu acho, no nosso enquanto sociedade, né? Porque é um problema gritante, né? Claro que tem vários problemas jurídicos envolvidos, como isso que no Pará, realmente, Dilza, a terra devoluta está na mão do Estado, então, se está na mão do Estado, é muito mais fácil a oligarquia rural fazer o que quiser com ela. Tem várias dinâmicas, mas o afrouxamento disso, a partir de 2009, é, para mim, um fato assim, absurdo. O próprio governo Lula lançar um programa que fragiliza, não tem mecanismo terra legal de conceder terra irregular para a reforma agrária. Já em 2014, já se encontrou enormes irregularidades no terra legal, e é isso, eles querem afrouxar esse processo. A MP 410 do Bolsonaro, no ano passado, o deputado falou, a gente quer aprimorar o terra legal, ou seja, como o terra legal enfrentou impasses, foi reconhecido que não dava para fazer daquele jeito, eles querem simplesmente facilitar. Então, eles querem garantir o monopólio fundiário para esses setores que têm articulação política, com cartórios, com políticos. A terra segue sendo um problema político, né? Ela é, antes de mais nada, um problema político no Brasil, né? Pode deixar os caras lá produzindo, 28 mil proprietários rurais, pode deixar eles produzindo e distribuir todo o resto, minha gente. Deixa eles produzindo e o resto a gente pode distribuir, se é esse o caso, porque economicamente, uma reforma agrária só atingiria, de fato, 28 mil pessoas, tá? No Brasil. É isso. Tá, até mais. Muito obrigado, Débora. Então, acho que a gente pode fechar a nossa mesa aqui. A gente vai entrar num pequeno intervalo, né? Seria meio-dia, né? Mas meio-dia e 20 às 2 horas, né? Um intervalo. E a gente volta para a mesa 8, que é a última mesa do evento, acesso à terra e acesso à educação. Depois a conferência de encerramento às 5 horas da tarde.